Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 1º de novembro de 2021. Gente, vem aí a COP26. Vocês se lembram do primeiro ano de mandato do presidente Bolsonaro, 2019? Aquela avalanche midiática global que se colocou contra o governo, contra o presidente, contra o Brasil, em torno da temática das queimadas? Notaram que, embora as queimadas continuem acontecendo, porque há fatores naturais, inclusive, que a gente não controla, não se repetiu mais aquela onda de ataques à imagem do Brasil, do agronegócio brasileiro e do presidente Bolsonaro em torno desse tema? Por que será? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação é muito importante para ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Lembro também que o mês está começando e que você é daqueles que doa mensalmente, está na hora de pingar de novo o seu trocadinho aqui no Pix do canal. Obrigado a quem já doou, obrigado a quem vai doar. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, eu convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do site tempodinheirooficial.com.br e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Lembro também que os meus vídeos são postados diariamente na cos.tv, no canal Dextra Jornalismo, e que se inscrevendo no meu canal do Telegram e no meu canal da cos.tv, você não perderá contato comigo caso eu seja censurado em alguma mídia social. Finalmente, lembro que de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, eu faço um comentário político online no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. Vamos lá então, gente. Como eu dizia aqui na chamada do vídeo, a onda de ataques globais e midiáticos ao governo do presidente Bolsonaro em torno da questão ambiental parou, não se repetiu em 2021 e não se repetiu em 2020. Lembrando que as queimadas continuam acontecendo. Antes, um parêntese, ok? O Google emitiu uma mensagem avisando que vai cancelar os canais e os conteúdos das pessoas que se opõem à agenda ambiental, à agenda climática. Então eu quero deixar bem claro aqui que eu sou a favor da preservação do meio ambiente. Eu tenho uma parcela daqui do meu sangue, da minha genética, pela família materna, que é de ascendência alemã, e fui educado desde pequenininho para viver em harmonia com o meio ambiente, para preservar o meio ambiente. É da cultura germânica isso, e em função disso, inclusive, eu tenho uma passagem aí pelo movimento ambientalista brasileiro, o que não significa que eu não concorde com as críticas que são feitas contra os globalistas que estão defendendo a questão ambiental e a questão do governo mundial gerindo o meio ambiente, de olho nas nossas riquezas naturais, na nossa biodiversidade, nos nossos minérios do nosso subsolo. Eu defendo que as políticas ambientais devem ser aplicadas por governos soberanos e que esta é uma estratégia mais inteligente. Este é o assunto do meu vídeo, que a preservação do meio ambiente é tarefa dos governos nacionais, que pode até entrar em acordo sobre políticas globais de preservação do meio ambiente, mas esse negócio de entregar a preservação do meio ambiente para governos globais não tem nada a ver, e eu concordo com a crítica que é feita aos globalistas neste aspecto. Dito isto, vamos lá, gente. Por que aconteceu aquela onda de ataques ao governo brasileiro no primeiro ano do governo do presidente Bolsonaro? Em primeiro lugar, há antecedentes sobre isso. A questão da agenda ambiental, ela entrou na pauta do sistema educacional e da mídia em escala global na década de 1970, ainda embrionária, ainda pequenininha, mas ela foi crescendo exatamente porque a ideia de preservação do meio ambiente foi incutida em várias gerações de crianças e jovens ao longo dos anos, desde os anos 70, e hoje este tema se transformou num quase consenso mundial. Você é simplesmente trucidado se falar uma vírgula
questionando os interesses globalistas nesta área. O ministro Salles entrou para gerir esta área do governo e chegou lá e encontrou um Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, as agências de controle ambiental do governo, como boa parte do governo, na área da educação também, na área da cultura, dominadas pela esquerda, pela turma da Marina Silva, que tinha sido ministra dos governos petistas, e sofreu todo tipo de boicote. Ele também defendia que a questão da preservação do meio ambiente nas cidades, de que harmonizar as cidades com a preservação ambiental era uma pauta tão importante quanto preservar as florestas. Só que ele nunca foi compreendido. Por quê? Porque ele sofreu um boicote da burocracia do Estado, das agências ambientais e da mídia internacional e foi massacrado. Também ele defendia a desregulamentação de certas atividades econômicas realizadas na natureza, cuja certificação passava pelo Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, e isto foi entendido ou vendido como sendo um atentado contra a preservação ambiental. Acho que o ministro tem seus méritos, ele agora deve concorrer a deputado federal, certamente dessa vez por outro partido que não o Partido Novo. Ele se elege, vai poder defender a causa ambiental sob o viés conservador como deputado, mas esta não é a questão. O que acontece é que o Brasil não está sendo mais atacado pela mídia internacional porque o governo brasileiro tomou providências em relação a essa questão. A questão das queimadas precisa ser entendida da seguinte maneira. Primeiro, há queimadas que são de origem natural. As florestas úmidas, como é o caso do Pantanal e da Amazônia, sofrem queimadas por combustão espontânea quando há o período de estiagem, ou seja, no solo da floresta há muita matéria orgânica natural e quando não há chuvas, essa matéria fica ressecada pela ação do sol e se presta para a combustão espontânea. Isso não acontece só no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece na Austrália, acontece na África, acontece na Europa e, estranhamente, o mundo só se preocupa com o Pantanal e com a Amazônia brasileira. Quando acontecem queimadas nos outros países do mundo, ninguém faz o estardalhaço que fazem quando há queimadas no Brasil. Há queimadas também decorrentes da cultura dos pequenos agricultores brasileiros, dos índios que foram acostumados a preparar o solo queimando floresta. Então, aí um processo de educação que tem que ser feito. E há queimadas que são queimadas autorizadas pelo IBAMA para manejo de solo. Portanto, são queimadas que são produzidas por agricultores com autorização dos órgãos do meio ambiente e que obedecem a técnicas de controle do fogo para preparar o solo para a agricultura. E há queimadas de origem criminosa, ou seja, há organizações criminosas derrubando floresta, queimando floresta para exportar madeira ilegal para a Europa, para os Estados Unidos, enfim, para o resto do mundo, e que queimam e derrubam florestas ilegalmente. Se é crime, o governo brasileiro é obrigado a condenar, a combater. Da mesma maneira, há garimpos ilegais que devastam o meio ambiente, jogam metal pesado, mercúrio e outras coisas, ou seja, são atividades ilegais cometidas contra o meio ambiente e que o governo brasileiro deve combater porque elas não obedecem regras de manejo que possibilitem o exercício da atividade econômica em harmonia com o meio ambiente, ou seja, obedecendo regras de preservação. E foi isto que o governo passou a fazer. Gente, eu tenho vídeos aqui no canal, vídeos antigos aqui no canal, avisando o governo, né? Não sei se chegaram lá, mas o fato é que o governo passou a agir. Por quê? Porque as queimadas são recorrentes. Todos os anos acontece esse fenômeno da estiagem na floresta úmida, das queimadas espontâneas. Todos os anos os agricultores, os pequenos agricultores, queimam floresta para preparar o solo e recorrentemente há atividade criminosa na floresta, seja de garimpo, seja de desmatadores, contrabandistas de madeira, assim por diante. Se há uma atividade recorrente, o governo pode planejar ações políticas. E o que eu defendi aqui
é que, além de políticas públicas de defesa da floresta contra as queimadas, o governo precisaria de políticas de comunicação. Ou seja, o governo tem que botar o ovo e tem que cacarejar. E foi o que o governo do presidente Bolsonaro fez. O presidente designou o general Mourão para comandar uma força-tarefa para combater incêndios ilegais na Amazônia. O Exército Brasileiro fez operações de garantia da lei e da ordem, de GLO, forças militares, policiais e agências ambientais brasileiras foram mobilizadas. Do ponto de vista das relações públicas e institucionais, o governo brasileiro convidou embaixadores estrangeiros de Brasília a acompanharem essas operações do governo brasileiro, mostrando que o governo brasileiro estava combatendo as queimadas ilegais, combatendo o garimpo ilegal, e o governo fez também campanhas de publicidade e comunicação mostrando o que estava fazendo. Ou seja, diferentemente do que aconteceu naquele primeiro ano, era o primeiro ano de governo, muita inexperiência com a gestão ambiental que marcou vários agentes públicos que entraram nos cargos públicos do governo e que não tinham experiência com o governo. Então, certos erros são naturais de acontecer e, obviamente, uma má vontade mundial contra governos conservadores no tratamento que a mídia faz e no tratamento político que se dá aos conservadores no mundo inteiro, explica o que aconteceu no primeiro ano. Bom, o governo agiu do ponto de vista de políticas públicas e agiu do ponto de vista de uma política da comunicação e o problema foi resolvido. Não estamos sendo mais atacados, pelo menos não daquela forma como estávamos sendo atacados. Vem aí a COP26, a Conferência do Clima, e é condição para o Brasil entrar na OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que é o clube das grandes economias mundiais, que o governo demonstre que tem políticas ambientais que protegem o meio ambiente do país sem precisar que os estrangeiros metam a mão aqui. Segundo informações do próprio ministro Paulo Guedes, o Brasil emite 1,7% do carbono na atmosfera do planeta, os Estados Unidos emitem 15% do carbono na atmosfera do planeta, a China emite 30% do carbono emitido na atmosfera do planeta. O ministro não falou de quanto a Europa emite de carbono na atmosfera do planeta, mas certamente pode ser algo aí entre o que a China emite e o que os Estados Unidos emitem. O fato é que o Brasil, pela extensão de florestas nativas que tem e pela cultura já enraizada no agronegócio brasileiro de preservar o meio ambiente, é um dos países que mais preserva o meio ambiente no mundo e o agronegócio brasileiro já entendeu que a economia agrícola pode ser mais produtiva atuando em harmonia com o meio ambiente do que destruindo o meio ambiente. No entanto, a imagem do agronegócio brasileiro no mundo é de que é o agronegócio brasileiro que destrói a Amazônia. Isto não é verdade. É um trabalho de comunicação que precisa ser feito aqui. O agronegócio brasileiro já entendeu que preservar os rios, as nascentes dos rios, preservar a mata ciliar nas margens dos rios para evitar erosão, assoreamento, preservar floresta nativa dentro da propriedade ajuda a controlar pragas e utilizar técnicas de agricultura sustentável torna o agronegócio mais produtivo. Se vocês quiserem se informar sobre isso, eu recomendo a vocês que visitem o site Notícias Agrícolas e o site Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olivo, com o qual eu colaboro fazendo comentários políticos. Ali tem colunas e quadros de agricultura sustentável mostrando como o agronegócio brasileiro produz em harmonia com o meio ambiente, e esta é uma das explicações porque o agronegócio brasileiro é mais produtivo do que o agronegócio de qualquer outro lugar do mundo. O Brasil dá um show de preservação ambiental. E o agronegócio tem interesse nisso também porque o consumidor europeu
foi educado para comprar produtos ambientalmente corretos. Então a França usa isso, Macron usa isso como discurso retórico para protecionismo dos agricultores franceses, acusar o agronegócio brasileiro de destruir a Amazônia e ser contra o meio ambiente. Isto não é verdade. O agronegócio brasileiro está situado nas regiões sul, sudeste, centro-oeste. O impacto ambiental do agronegócio na floresta amazônica é mínimo. O dano que acontece na floresta amazônica hoje é causado muito mais por queimadas ilegais, por contrabandistas de madeira e por garimpo ilegal, ou seja, por atividades criminosas, do que por atividades legalizadas, autorizadas pelo IBAMA. Só que o mundo não sabe disso. Então, é preciso tomar como exemplo o que o governo brasileiro fez a partir de 2020, operações militares, policiais, envolvendo as agências ambientais de combate ao desmatamento e o garimpo criminoso, políticas de comunicação divulgando para o mundo que o governo brasileiro combate o desmatamento ilegal, combate o garimpo ilegal, uma política de comunicação mostrando na prática, gente. É preciso ir para dentro das propriedades rurais do agronegócio brasileiro, nas regiões centro, sul, sudeste, centro-oeste, e mostrar as políticas ambientais dos produtores rurais brasileiros. Mostrar ao mundo que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, ou em breve será, hoje é um dos maiores, e faz isso preservando o meio ambiente, porque o produtor rural brasileiro já entendeu que a agricultura é mais produtiva em harmonia com o meio ambiente, porque o produtor rural brasileiro quer vender os seus produtos para a Europa, mostrando ao mundo que sim, o produto brasileiro é produzido obedecendo regras ambientais. E o Brasil precisa fazer isso por uma questão de soberania nacional. O Brasil está sendo atacado por globalistas, por interesses estrangeiros que querem meter a mão na nossa biodiversidade, nos nossos minérios, nas nossas riquezas naturais. E é muito mais inteligente proteger o meio ambiente com políticas do governo brasileiro do que ficar simplesmente contestando os globalistas de braços cruzados. Se fizermos isso, deixaremos a brecha aberta para eles nos atacarem. O governo brasileiro, se você ainda não havia notado, se reposicionou em relação à agenda ambiental e, do meu ponto de vista, está agindo de maneira muito mais inteligente agora. O novo ministro das Relações Exteriores tem ajudado a divulgar este reposicionamento do governo brasileiro em relação à agenda ambiental. A comunicação do governo tem feito campanhas regulares e periódicas anualmente para mostrar o que o governo está fazendo, mas o mais importante é que o governo está fazendo. E ao mostrar ao mundo que o governo brasileiro está fazendo, ele está dizendo que ao mundo não precisa meter o bedelho aqui. Do meio ambiente dentro das fronteiras do território brasileiro, cuidamos nós e cuidamos melhor do que vocês. Portanto, não venham querer apitar nas políticas soberanas do governo brasileiro. Vocês, globalistas, se querem ajudar o Brasil a preservar o meio ambiente, cumpram os acordos internacionais de preservação do meio ambiente e mandem para o Brasil o dinheiro decorrente das indenizações pelo que vocês causam no meio ambiente. Existem acordos internacionais, o Brasil deveria receber bilhões de dólares em dinheiro internacional para financiar as políticas ambientais do governo brasileiro, e o mundo que se comprometeu a mandar esse dinheiro não manda o dinheiro. Portanto, quem está em falta com a preservação do meio ambiente não é o Brasil, são eles. E o governo brasileiro precisa fazer uma bela de uma política de comunicação para virar esse jogo não apenas nas políticas públicas, porque isso o governo já está fazendo, mas também nas suas políticas de comunicação. Isto é bom para o Brasil, é bom para o agronegócio brasileiro e
Acho que se eu disser a vocês que se nós formos defensores do meio ambiente, dentro daquilo que é racional, ou seja, sem inviabilizar as atividades econômicas, estaremos sendo mais inteligentes do que simplesmente criticando da boca para fora a interferência internacional aqui e ficando de braços cruzados diante do desmatamento ilegal e do garimpo ilegal. O que os estudos sobre políticas ambientais no mundo demonstram é que é absolutamente possível desenvolver atividade econômica produtiva em harmonia com o meio ambiente. E quando você defende isso, você fica protegido, inatacável. Porque se o governo brasileiro protege as riquezas naturais e o meio ambiente no Brasil, por que os estrangeiros vão querer meter a mão aqui? Eles ficam desarmados. É muito mais inteligente o posicionamento que o governo brasileiro adotou agora. Essa é a minha opinião. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram e o Dextra Jornalismo da COS.tv. Lembre-se que o mês está começando e é hora de pingar o seu Pix de novo aqui. Agradeço muito àqueles que já colocaram na sua agenda o hábito de pingar um trocadinho todo mês aqui no canal. A sua doação é muito importante para bancar o trabalho que eu faço aqui de pesquisa, informação e análise independente, sempre com viés conservador, ok? O vídeo de hoje era esse, meu muito obrigado e até o próximo.